Pronto, já está gravando. Eu espero que todos vocês tenham assistido, né, o último vídeo, que foi esse vídeo que eu fiz essa explicação. Falei desse sistema misto, mostrei como é que era a equação com o cálculo para os juros mistos e onde utiliza uma parte da expressão que é juros compostos, outra parte é juros simples. Justamente esse finalzinho aqui, ó. Esse finalzinho do capítulo 3 aqui, onde a gente viu que podemos usar conversão exponencial, conversão linear, e aqui a gente mostrou esses exemplos sendo calculados através dessa expressão, onde ele calcula uma parte usando juros simples e outra parte usando juros compostos. Aí fazia com que a fórmula ficasse desse jeito. Aí aqui você percebe que tem uma parte que é fração, certo? Essa parte que entra aqui. Então, assim, basicamente você tem 1 mais i elevado a n, que é aquele fator que entra o cálculo dos juros compostos, porque no juros simples você entra com esse n aqui dentro da expressão, e essa parte aqui vocês percebem, é 1 mais, tem o i do mesmo jeito, a diferença é que a parte aqui que entra multiplicando o i não é um número inteiro, e sim uma fração, que é o m sobre k, certo? Que é a parte fracionária do prazo. Isso fazia com que o juros ao final ficasse maior. E a gente viu aí dois exemplos, onde o cálculo foi feito, o valor futuro de um dava 220,51, 220.051 e 30 centavos. Já pelo outro, caía um pouco mais e ficava 219.502,50 centavos, né? Então, no final, há uma pequena diferença entre valores. Se você escolher uma expressão de acordo com o tempo, né, os juros que você vai, o regime que você vai aplicar nessa capitalização, certo? Aí isso aí é a parte chamada de capitalização composta em períodos fracionários. Foi o finalzinho do vídeo passado. Eu espero que vocês tenham assistido, porque eu falei no vídeo, inclusive reforcei, que a gente vai fazer as coisas na sequência, né? Então, essa aula de hoje, embora eu não vá falar disso, mas o conteúdo em si, a gente vai precisar para exercícios que eu devo estar enviando sobre isso, tá bom? E hoje, como eu prometi, a aula seria sobre um capítulo novo que é de descontos, né? A gente falou de juros, regime de capitalização simples, regime de capitalização composta, e agora está na hora de falar sobre o que são descontos, tá certo? Então, bora lá. Primeira coisa, você sabe o seguinte, que desconto, por definição, é uma quantia deduzida do valor nominal. Deduzido aqui significa descontado, né, do valor nominal de um título ou dívida, em razão da liquidação antecipada. Quando você vai ter que fazer uma transação financeira, onde você, por exemplo, antecipa a dívida e recebe um desconto, ou seja, você vai pagar menos do que você pagaria. Normalmente é assim. Suponhamos que você tem uma dívida de um financiamento imobiliário ou de automóvel. Aí você faz as contas e percebe que se você pagar hoje, você consegue um certo desconto. Então você vai pagar um pouco a menos do que o valor final. Você financiou lá um carro, está faltando ainda 5, 6 prestações para você terminar. De repente você tem um dinheiro hoje que você pode antecipar essas prestações. Aí você percebe que se você pagar essas prestações hoje, você recebe um pouquinho de desconto em cada uma delas. E no final das contas, quando você somar todas elas, vai dar um valor menor do que você pagaria daqui a 5, 6 meses, que é quando encerraria. Aí esse tipo de coisa a gente chama de desconto, certo? Claro que o desconto também é a mesma coisa que você já conhece de uma operação simples. Quando você vai vender um produto, que você paga à vista, por exemplo, e pagando à vista você obtém uma redução no valor. Então, isso daí faz parte de uma operação financeira que todo mundo já conhece, tá certo? Aqui nós vamos formalizar essas coisas através de expressões e algum vocabulário que tem a ver com isso, né? Que é como se faz esses cálculos para certos tipos de financiamentos ou coisas, aplicações financeiras, certo? Na prática, o que é que nós temos? A
a expressão que a gente tem para o desconto vai ser simples de entender, certo? Você tem aqui, escrevo que o desconto tem essa expressão N menos A, onde D é o desconto concedido em função da liquidação antecipada de um título, que é isso que eu falei agora há pouco. Você paga alguma coisa antecipadamente, então você recebe um valor, você paga um valor menor. N é o valor nominal. Só para lembrar o que seria um valor nominal. O valor nominal é o que a gente chama também de valor de resgate, ou seja, é o valor definido para um título em sua data de vencimento, certo? Representa, em outras palavras, o próprio montante da operação. Suponhamos que você aplicou um dinheiro, né? Fez uma aplicação financeira e você vai saber que no final daquele prazo você vai receber uma certa quantia, que a gente chama de um montante lá que você vai resgatar. Aquele é o valor nominal. Você fez uma aplicação que vai te dar 30 mil reais numa certa data que você vai receber. Então, aquele valor nominal lá, que é o valor que você vai resgatar, o que está acordado lá para você receber. De repente, você precisa de dinheiro antes e decide resgatar antecipadamente. Bem, como você tinha feito o acordo de que resgataria dentro do prazo, você vai ter, fazendo isso hoje, um desconto naquele valor que você receberia ao final. Você não receberia o valor integral. Então, assim, operações de desconto elas estão sempre aí no meio financeiro, muito fácil de ser encontradas e de ser exemplificado aqui em vários contextos, certo? Então, a palavra nominal, quando eu referi a nominal, é aquele valor que foi combinado ou aquele valor que está acertado para o prazo inicial dado, certo? Então, esse é o nosso valor nominal, que no caso aqui a gente também pode chamar de valor futuro, ou valor de face, ou montante. É tudo a mesma coisa. É o que você vai receber, o que você paga no final da operação, se não houver o desconto, certo? A é o valor que liquida o título no instante do cálculo, seja é o valor atual, presente, ou valor de resgate ou descontado. Vou dar um exemplo aqui. Suponha que você tenha um título que nominalmente ele é de 10 mil reais. Aí você vai resgatar uns 6 meses antes. Aí 6 meses antes o título não está em 10 mil reais. Suponha que ele está em 8.900. Então, quer dizer que se você for receber esse título antecipadamente, você sabe que vai ter um desconto. Então, você vai ter os 10 mil menos 8.900. Então, o seu desconto vai ser de 1.100 reais. Então, quer dizer que aquele título nominal que você acertou em 10 mil reais, por você ter resgatado antecipadamente, houve um desconto de 1.100, certo? Esse contexto também pode ser visualizado para quem está pagando. Um desconto no sentido, nesse caso aí, é um desconto ruim. Você, você quis antecipar o dinheiro e deixou de render, ou deixou de receber 1.100 reais. Então seria um prejuízo. No caso de você ter uma dívida, né, se você tem uma dívida e você antecipa o pagamento da dívida, é bom para você, porque a antecipação da dívida vai fazer com que você pague uma dívida menor. Suponho aqui nesse contexto aí fosse uma dívida de 100 mil reais e você, aliás, 10 mil reais, e você com 6 meses antes recebeu liquidar a dívida. Não, eu quero pagar logo de uma vez e não esperar até o final. Aí ele fez lá o cálculo e percebeu que você pagando hoje, você obteria um desconto de 1.100 reais. Então, nesse caso, é bom para você, porque você vai estar pagando a menos. Então, o desconto ele tá associado tanto à operação de crédito, do lado do tomador, ou seja, a pessoa que está fazendo o empréstimo financeiro, quanto do lado de quem está emprestando também, certo? Ou seja, de quem está financiando. Então, nas duas situações, tanto para quem recebe quanto paga, o desconto está dentro desse contexto, ou seja, é uma operação financeira, certo? Beleza. Então, seguindo aí, o que, que a gente tem a respeito de descontos, assim, no geral, o que poderíamos classificar os descontos? A gente pode falar de descontos simples, certo? Vamos chamar aqui essa seção aqui todinha de desconto simples. Esse desconto simples, ele pode ser visto tanto no regime linear ou no composto. Nós podemos ver dois tipos de desconto, que a gente vai chamar aqui, que é o desconto por dentro, certo? E o desconto por fora.
O por dentro ele ainda recebe o nome de racional. E o por fora é bancário ou comercial. Cuidado para não confundir os nomes. Então, o desconto por dentro é uma coisa. Ele é um desconto também chamado de racional. Já o por fora, que às vezes é chamado de desconto bancário ou desconto comercial. Então, tem três nomenclaturas para esse daqui, que é o desconto por fora. Certo? Vamos ver um de cada vez, né? Primeiro, vamos ver o desconto racional, ou chamado também de desconto por dentro. O que seria esse desconto por dentro? O que seria esse desconto racional? Eu escrevi aqui errado, né? Aqui eu acho que era racional. O desconto racional, eu escrevi o comercial. Ele equivale aos juros que você obteria se o valor nominal fosse aplicado pelo prazo de antecipação. Lembra lá do começo de tudo, que a gente definiu os juros como sendo o capital vezes o I, ou seja, a taxa, vezes o tempo, você está calculando os juros. O desconto racional, simples, você faria a mesma coisa. Então, em vez de você estar calculando uma taxa de juros, você está calculando uma taxa de desconto. Então, a fórmula não muda. Então, o desconto racional, ele é a mesma coisa de você fazer o cálculo dos juros. Por exemplo, se você está fazendo uma conta bem simples. Só um minuto aqui, eu vou ligar o computador na bateria. Céu, o senhor está falando, dá para ouvir o senhor não, viu? A gente não está conseguindo ouvir, não. Tá chiando, deve ser o microfone. Deve estar dando interferência em alguma coisa. É, um chiadeiro de interferência. Pode ser o microfone. Não, dá para ouvir muito pouco. Tem um chiadeiro e a voz do senhor sai muito pouca por baixo. Quase não dá para entender. Continua, viu, professor? Melhorou alguma coisa? Muito pouco. Ainda está dando interferência e a gente não consegue ouvir direito. Entendendo? Porque eu estava usando o computador na primeira aula, estava normal. E eu não fiz nada, não mudei nada. O microfone é o mesmo. Fazer aqui uma coisa.
Alguma diferença agora? Agora Agora melhorou. tá normal. Não deve ter sido algum problema nesse cabo aqui do meu microfone. Deixa isso aqui mesmo. Bem, No caso, é o capital vezes o imposto, vezes o tempo. vamos lá. A taxa, né? O desconto, ele desconto nesse caso aí racional, ele leva a mesma fórmula do juros simples, a que você calcula como sendo o capital, né, o C, vezes a taxa, vezes o tempo. Por exemplo, lá no começo você faz assim, eu quero um desconto de 2% em cima do capital de R$ 1.000 a 6 meses. Então você só faz jogar aí. Quem é o capital? R$ 1.000, quem é a taxa? 2%, só que aí suponhamos que esteja o ano, e o tempo N esteja em meses. Aí você só tem que lembrar que a taxa e o tempo tem que estar sempre na mesma unidade. Mas você faz essa convenção, joga aí a expressão e faz o cálculo. E lembrando que o 2% é um valor com porcentagem, você tem que deixar sempre no valor unitário, que é 2 sobre 100, aí dá 0,02. E você joga aí a expressão assim, né? Só tem que ter esse cuidado. O que eu quero dizer é que o desconto comercial, ou racional, você faz o cálculo semelhante ao que tivesse calculando os juros. É o C vezes o I vezes o N. Certo? Esse é o desconto racional. Bem, no caso aqui, eu pus um Rzinho só para você saber que nós estamos nos referindo a desconto racional. Pela definição de desconto, o que a gente vai falar? A gente vai definir uma coisa chamada valor descontado. Então, o que é o desconto racional? Ele é o valor nominal menos o valor descontado. O valor descontado você já deve saber. O valor descontado é aquele valor, como eu fiz agora há pouco, o comentário. É aquele valor que você tem caso aquela dívida seja paga naquele momento. Então, no caso aí, eu dei um exemplo de 10 mil menos 8.900. Aquele 8.900 é o valor descontado, ou seja, é o valor inteiro menos o desconto. Que aqui é só você fazer o seguinte. Deixa eu só olhar aqui. Vou só aqui um espaço aqui para riscar. Só. Aqui eu falei dessa expressão, o desconto é o nominal menos o valor que liquida, que a gente chama do valor descontado, que aqui eu chamei de A. Nesse exemplo aqui eu dei os 10 mil, o A 8.900 e o desconto seria a diferença entre eles dois. Então, o desconto racional, ele vai ser o nominal menos o valor descontado, que é esse que eu chamei desse VR aí. Só que esse VR, ele pode ser escrito em função desses outros termos. Porque aqui, por essa fórmula, você pode fazer várias coisas, certo? Se você sabe que o desconto racional é os juros vezes o tempo, certo? Então você pode fazer você pode trabalhar um pouco em cima disso daqui, certo? Aliás, desculpa, aqui não é um J, aqui é um capital, é um C, certo? C vezes I vezes N. Se você joga essas fórmulas aqui em cima, por exemplo, eu vou trazer para cá o VR isolado. Ele é N menos o desconto, por exemplo. Se você pega aqui o N e subtrai nessas expressões 6 vezes I vezes N, ou então se você joga as expressões em comum ou divide um pelo outro aqui, passando o C dividindo, através de uma fórmula você consegue as demais, certo? Essas três expressões que estão aqui são apenas variações da mesma fórmula, onde você junta uma com a outra, certo? Porque se você tem que esse elemento aqui é multiplicado por C, por exemplo, você tem C mais C vezes I vezes N. C vezes I vezes N é o desconto. Se você juntar o capital com o desconto, você tem o valor nominal, certo? Então, isso aqui é uma variação para essa expressão. Então, no caso aqui, se eu deixar ela do jeito que está nessa primeira linha,
igual a N, eu posso colocar o C em evidência. 1 mais IN igual a N. Passo esse 1 mais N dividindo, então o C é N sobre 1 mais I vezes N. Então, assim, você vai mexendo um pouco com essas fórmulas aí, vai obtendo expressões semelhantes. Certo? Então, nada demais. Se por um acaso, nessa expressão, certo? Nessa expressão aqui, você quiser representar através do valor descontado, então você joga nessa expressão aqui do VR, certo? O VR aqui, ele pode ser obtido em função desse, porque esse VR aqui é como se nós estivéssemos falando do capital no tempo, ou vamos dizer assim, no período onde você fez a liquidação. Então, assim, em algum momento a gente pode usar a anotação de duas formas, porque esse VR, que é o valor descontado, para um título que é antecipado, ele é a mesma coisa do C, certo? Mas o C em qual momento? Porque normalmente você usa o C para o capital quando você começa. Ah, eu tenho uma dívida eu tenho uma aplicação de tantos reais, né? E você vai fazer um cálculo para uma expressão futura. Você coloca o valor inicial, faz a conta e lá você vai obter um valor futuro. Quando você está falando de liquidação de dívida, às vezes a gente não usa muito C. Você usa o VR para fazer menção a valor de desconto. Justamente para quê? Para você dizer o quanto seria aquele valor que você estaria liquidando a sua dívida. Como esse exemplo que eu dei, dos 10 mil reais, que o cara estava pagando 6 meses antes, 8.900. Então, esse VR aí seria o capital naquele momento. Ou seja, o capital dele não era o capital que foi colocado lá no início da dívida, no início que ele tinha esse título. Eu falo dívida, mas às vezes eu posso estar me referindo a um título ou uma coisa desse tipo aí. Certo? Vamos ver uns exemplos práticos aqui. Ó, você tem um título de valor nominal 4 mil reais. Quando eu digo valor nominal, só relembrando. Então, quer dizer que esse título, quando eu falo um título, é uma aplicação financeira. Suponhamos que você tenha uma aplicação em um banco, né, que você colocou lá, e você vai receber esse valor lá nominal, no sentido de que é esse valor que você vai retirar. Esse é o valor de resgate, certo? Você já fez a aplicação e sabe que esses 4 mil vão estar disponíveis para você daqui a um ano, ou seja, em um ano. Só que ele está sendo liquidado 3 meses antes do seu vencimento. Então, chegou 3 meses antes do prazo, você resolveu liquidar. Liquidar é você acabar, encerrar o título. Ou seja, você vai resgatar esse valor antecipadamente com 3 meses, certo? Só que, sendo que 42% ao ano é a taxa nominal dos juros recorrente, certo? Pede-se então para você calcular o desconto e o valor descontado dessa operação. Então vamos entender. Você tem um valor nominal, que é de 4 mil reais. Opa, 4 mil reais. Você tem uma taxa que é de 42% ao ano, certo? Que é a taxa anual nominal de juros correntes. Ele quer calcular o valor do desconto. E aqui o tempo N vai ser 3 meses, porque se refere ao tempo de resgate. Tá certo? Aí o que é que ele fez aí? Primeiro, você percebe que o tempo que ele colocou aqui é de 3 meses. Então ele vai utilizar a convenção em mês. Logo, essa taxa que está aqui, 0,035, você está vendo que não está batendo com o que está aqui. Porque ele colocou 42% ao ano. Então, você vai precisar fazer uma conversão para jogar essa taxa em meses e colocar na forma unitária, ou seja, em representação sobre 100, certo? Então, colocando os 42% ao ano em meses, ele vai obter uma taxa mensal de 3,5% ao mês. Quando você dividir por 100, o 3,5 por 100, você obtém 0,0
0,35, que é o que está aqui. Aí mês. Então, 1 mais 0,035 vezes 3. Fazendo o produto aí, dá 420 dividido por 1,105. E dá 380. Então, esse foi o seu desconto. 380. Só uma pergunta e uma observação. Vamos colocar aqui DR, C vezes I vezes N. O que daria se a gente fizesse essa conta assim direta? DC. Coloca aí. 4.000 vezes. Agora só tem que ter cuidado com esse I e com esse N. Se a taxa você deixar em ao ano, você pode pegar os meses e fazer a conversão também, porque você tem 3 meses. 3 meses sobre 12, que equivale a um ano. É uma alternativa, então, você deixar os 42%, que daria 0,42, né? Vezes 3 sobre 12. Faça essa conta aí, quanto é que dá? Deu quanto essa conta? Eu fiz aqui, deu 420. Deu 420. Não sei se eu errei alguma coisa. Sim. Não, a conta que você fez está correta. O que não está, assim, o que eu quis, a conta que está correta, o que eu pedi para vocês fazerem. A questão, assim, que isso aí não calcula o valor descontado no sentido de que você não tem exatamente o valor da expressão que é essa, né? Que é assim, o que eu fiz aí? Se você usar essa primeira fórmula, você tem uma fórmula de desconto, capital vezes I vezes N. Então, nesse caso aí, daria os 420, né? Só que, nesse caso, a gente está fazendo a operação utilizando o valor descontado aqui, certo? Se você sabe que o VR é essa expressão, por que que o VR vem disso, certo? O VR vem do DR mais N ou N mais DR, certo? Se você preferir. Ele coloca essa igualdade, mas cuidado só para você entender, porque essa notação do livro é horrível. Dá a entender que o VR é o C, no sentido... Aliás, o VR é o C, nesse sentido aqui. Mas, assim, a igualdade que ele quer dizer aqui é o seguinte, que você está colocando essa conta como se fosse essa expressão que eu coloquei aqui do lado, ó, C vezes 1 mais I, que é igual a N, que seria o valor do capital vezes a parte dos juros, que seria o montante, né? Aquela fórmula do montante que a gente aprende. Aí, nesse caso aqui, ele utiliza essa expressão para encontrar o desconto, certo? Já que o desconto é essa coisa aqui, né? Aí ele junta as duas expressões para determinar quem é o desconto. Aí essa parte que eu mandei vocês calcularem só dá esse valor de cima, certo? Mas não tem essa parte de baixo, que é 1 mais I vezes N. Então, nesse caso aí você só chegaria nesse pedacinho de cima, certo? Mas perceba que você precisa do fator de correção lá, que é aquele fator de atualização, que é 1 mais I vezes N.
Aí quando você joga 1 mais I vezes N, aí você obtém o valor do desconto mesmo, 380, e não os 420. No caso, o valor descontado é fácil. O valor descontado é só você pegar o total, que é os 4.000, e subtrair do desconto. Ora, se o desconto é 380, é só subtrair 4.000 menos 380. Dá 3.609,90, porque é 380,10, né? Eu acho que aqui ainda fez um errinho aqui. Eu dividi e esqueci de colocar o 1. Só conferir aqui. Tem um. Quando a gente divide aqui, na verdade tem 380,09. Certo? Por isso que eu não coloquei. Na verdade, eu acho que eu fiz foi trocar aqui. É 380,09, segundo o que eu fiz aqui no meu papel. Acho que não é 90, não, era 0,9. Certo? 380,090. É 0,90 ou 0,9. E assim, 380,09. Então, esse é o valor descontado. A outra forma de você fazer o valor descontado é jogar na fórmula também. Porque, ó, essa mesma fórmula tá aqui, que é o valor descontado. O N, né, o valor nominal, sobre o fator de atualização, né? O VR, que é N, que é 4.000, né? Tá aqui a expressão, sobre 1 mais I vezes N. 1 mais I, lembrando sempre dessa conversão aqui, porque ele deu 42% ao ano, certo? Quanto é que dá isso ao mês? Aí você faz aquela conta lá, certo? Se for proporcional, você faz os 42 por 12 e dá 3,5. Como é porcentagem, isso equivale a 3,5 sobre 100, que é igual a 0,035. Aí você joga aqui, então fica 1 mais I, 0,35 vezes 3. Quando você dividir o 4.000 por esse número, dá 3.609. Claro que é muito mais fácil pegar os 4.000 e subtrair dos 380. Muito mais rápido. Já que se você já tiver feito a conta do desconto, o valor descontado é só subtrair o total menos o desconto. Não tem o que fazer, não tem o que inventar. Aí nessas expressões, você também pode ter várias modificações. Em vez de você estar calculando o valor descontado ou o desconto, você pode estar também calculando a taxa, por exemplo. Bom, se a fórmula do desconto, né, a fórmula do desconto for dada assim, ou seja, você tem aqui o DR. Ó, perceba que uma hora ele usa C, outra hora ele usa o VR. Como eu falei agora há pouco. Dependendo do contexto, o VR faz sentido no valor, no sentido do problema que ele está dando. Ele está colocando aí um título que está sendo negociado. Então, nesse contexto, é mais usual você usar a notação VR, de valor descontado, certo? Por exemplo, ó, determinar a taxa mensal de um desconto racional de um título negociado 60 dias antes do seu vencimento, sendo seu valor de resgate igual a 26.000 e o valor atual da data do desconto 24.436,10. Nesse caso aí, ele já deu o valor atual, certo? E deu o valor nominal, certo? Então, ele quer aí que você encontre só a taxa, porque ele deu o prazo, deu o valor nominal, deu o valor atual, então, e deu o prazo. Aliás, deu o prazo, o valor descontado, o valor atual e tem o valor nominal, certo? Tem os dois valores. Então o que falta aqui é o I, é a taxa, certo? Você está com DR igual a VR I vezes N, se preferir. Isolar o I aqui significa colocar o I
igual ao desconto, DR, sobre VR vezes N. Esse DR aqui, como foi que ele vai ser calculado aqui? Simples. Ele deu o valor na hora do resgate, que é 26 mil. E ele está dando o valor na data do desconto, ou seja, que é 24.436. Então quer dizer que o desconto é só subtrair os dois. Então você subtrai os 26 mil menos 24.436,10, que dá 1.563,90. E embaixo basta você fazer esse cálculo. O VR é o valor na data do desconto, ou o valor descontado, que está aqui, 24.436,10, certo? Por que que ele não colocou o mês aqui? Ele não colocou nada aqui no mês? Porque ele deu o tempo em dias, 60 dias. Aí foi o que ele fez. Ele fez aqui a consideração. Aliás, está errado, né? Ele não colocou, é porque eu esqueci. Porque na verdade tem o 2, né? Rapaz, eu escrevi isso aqui, deixei esse monte de erro. O tempo são dois, porque você está considerando em mês. Nesse caso aqui, você tem os 24.436,10 e N aqui, o prazo ele deu, foi 60 dias que você pode convencionar isso aqui a 2 meses. Quando você faz essa convenção, automaticamente, quando você descobrir a taxa no final, ela tem que ser ao mês. Você escolheu o tempo como sendo mês, então fica 1.563,90 sobre 2 vezes de 24.436, que dá 48.872,20. Isso é igual a 0,32, que é a mesma coisa de 3,2% ao mês. Ou seja, então você utilizou a fórmula lá para descobrir a taxa. Então, nessa expressão, você pode fazer o que você quiser. Você pode calcular o desconto, o valor descontado, pode descontar, calcular a taxa, pode calcular o tempo. Qualquer uma dessas coisas aí, ele pode jogar no exercício e pedir aquilo que está faltando. Tá bom? Vamos ver agora o desconto bancário ou chamado de desconto comercial, ou também chamado de desconto por fora. Esse tipo de desconto, de uma forma simplificada, ele incide sobre o valor nominal, ou seja, o valor de resgate do título. Então, ele proporciona maior volume de encargos financeiros, ou seja, ele induz aí um valor de encargo em cima do valor nominal, certo? Então, significa que, diferente dos juros por dentro, que é o outro, que calcula os encargos sobre o capital efetivo liberado, o outro calcula os juros em cima do. Aliás, ele faz o cálculo, as operações em cima do valor é, que é liberado na operação, ou seja, aquele valor do resgate. Então, nesse caso aí, você vai ter que, no critério por fora, ele vai apurar os juros sobre o montante e não sobre o valor de resgate, o valor que você tem na data do resgate, o valor descontado. Então, ele vai indicar custos adicionais, a pessoa que vai tomar esse valor, que ele chama de tomador de recursos, ou seja, a pessoa que vai pegar o dinheiro, né? A pessoa que vai pegar pagando os juros. Então, essa modalidade de desconto por fora, ela é muito adotada pelo mercado, porque aí é onde você vai ver essas operações, principalmente nos bancos, né? Porque, no caso aqui, por isso que ele é chamado de comercial ou bancário, certo? Porque é o tipo de operação que você vai encontrar dentro das financeiras, né? Dentro das operações onde envolve crédito bancário, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Para diferenciar um pouquinho da outra notação, eu vou colocar um DF para desconto por fora, ou comercial ou bancário. Perceba que o padrão da fórmula é a mesma. Lá você tinha um desconto racional, como sendo capital vezes I vezes N, para o caso simples, né? Onde esse C aqui a gente utilizava às vezes o VR, como sendo o valor descontado. Aqui é praticamente a mesma coisa. Vai mudar um pouco a notação, mas a notação quer dizer, vai significar mais ou menos as mesmas coisas. O D
aliás, o N, que é o tempo, o D, certo? É, é a taxa do desconto, certo? E você vai ter, o Nzinho é o prazo. O N grande é o valor, né? O valor do título, o valor nominal do título. O Dzinho vai ser a taxa referente àquele desconto. Esse Dzinho aqui é escrito assim para taxa apenas para diferenciar dessa outra. Ah, não é porque esse D é uma nova coisa que vai aparecer na fórmula. É a taxa, mas é apenas para diferenciar do método que você está usando. Aqui é o por fora e esse aqui é o por dentro. O Dzinho aqui vai servir como sendo a taxa contratada. Ou seja, você contratou uma taxa de desconto, então você vai ter essa taxa Dzinho aí que vai ser usada nessa expressão. E o tempo N, que é a aplicação onde você, o tempo que você está definindo sua aplicação lá de desconto. Então, basicamente a fórmula é semelhante, só que com outras letras. Nzão vezes Dzinho vezes Nzinho. Certo? Tá aqui. Aí, o valor do desconto por fora, como sempre também, né? Um desconto, ele vai ser o valor nominal menos o desconto. Certo? Então, se eu posso trocar o DF por isso, então eu posso modificar um pouquinho a fórmula, né? Ó, fica N menos, aí no lugar do DF, N vezes D vezes N. Pus o N em evidência. Então sobra 1 menos Dzinho vezes N. Então tá aqui. Então, nesse caso aí, o meu valor de desconto por fora é o valor nominal, ou seja, o valor que você tem, multiplicado por 1 menos a taxa do desconto vezes o tempo. Então tá aí. Nesse caso aqui, você vai obter essas fórmulas já sabendo que você está utilizando a taxa de desconto nominal, ou aliás, a taxa de desconto por fora. Por exemplo, tem aí um título de R$ 4.000, é aquele mesmo exemplo lá, certo? Aquele mesmo exemplo que eu fiz agora há pouco. Você tem aqui os R$ 4.000, que é vencível em um ano, que está sendo liquidado antes do seu vencimento, sendo de 42% a taxa ao ano. A taxa de desconto adotada é de 42% ao ano. Ele quer calcular o desconto e o valor descontado. Lembra que eu pedi agora há pouco para vocês calcularem o DR lá como sendo C vezes I vezes N? Aqui o desconto então você faz de forma bem direta. Então você tem o N, que é de 4.000, vezes o Dzinho, que é de 0,035, que é esse 42%, dividido por 12, que dá 3,5. Aí como você está fazendo ao mês, certo? Você vai fazer 3,5 dividido por 100, que é 0,035. Coloca aqui. Como você está referindo a meses, eu acho que eu não escrevi aqui, mas o prazo é o mesmo do outro. Ele está liquidando 3 meses antes do vencimento. Então, por isso que tem o 3 aqui. Aí dá o 420, que foi a conta que vocês fizeram. Certo? Então, isso aí seria o desconto. Então, observe que o valor dos juros cobrado por esse título deve ser ao fato, conforme ressaltamos anteriormente, que o desconto por fora aplica diretamente sobre o valor nominal, ou seja, o valor de resgate, e não sobre o valor atual. No outro lá, o desconto era 380, né? Nesse caso aí, é um desconto ruim. Percebam. Vou dar um exemplo aí. Suponha que um de vocês aí, o Romeu, teria esses 4.000. Ele está resgatando 3 meses antes. Você quer resgatar com 420 a menos ou com 380 a menos? Hum? A minha internet não está muito boa. O senhor poderia repetir a pergunta? Em relação a esses descontos, nós estamos falando aí que no comercial lá por dentro, aliás, no racional por dentro, eu dei esse mesmo exemplo. Então, se você tinha um título de R$ 4.000, está resgatando 3 meses antes, você preferia pegar esse título com 420 de desconto ou com 380 de desconto? Você está recebendo dinheiro, não é pagando. 420, né? Não. Você preferia pegar um desconto menor, não? Não confunda o desconto que você está pagando. Ah, sim, sim. Você está recebendo. É como se fosse o seu salário. Se fosse o salário é 4.000 lá, e você está com 3 meses querendo pegar, mas alguém Ah, vai dizer, sim. eu vou descontar aqui 320, a outro diz, eu vou descontar 420. Você vai querer o desconto menor, concorda? Sim, sim, claro, claro. Agora Dependendo da, entendi.
dependendo da situação, o desconto você vai querer maior se for uma coisa que você está comprando, adquirindo. Mas se for uma coisa que você está recebendo, você vai querer um desconto menor. Concorda? É como imposto de renda, por Sim, exemplo. sim. Quanto menos você pagar, melhor. É como você antecipar uma dívida. Você vai pagar um condomínio seu que é R$ 500 por mês. Mas se você pagar na data certa, você tem um descontozinho, pagar um pouco a menos. Claro que se você está fazendo uma operação que tem desconto, quanto maior esse desconto para você, melhor. Você vai estar pagando a menos. Nesse caso aqui, financeiramente, era melhor para você receber 380 a menos, porque você estaria recebendo um valor maior. Se o desconto fosse você está pegando 4 mil, se ele descontar 380, então tira 300, dá 3.700, tira 20, dá 3, tira 80, na verdade, dá 3.620. Se você tem os 4 mil e tira 420, então tira 600, depois tira mais 20, 3.580. Então, aqui você está ficando com menos dinheiro. Aqui você está ficando com mais. Concorda? Bem, nesse caso aqui, a gente fez o valor do desconto por fora. O seguinte, eles podem se equivaler, claro, se tem uma observação aqui, ó, o valor do desconto por fora, ele equivale no mesmo momento do tempo ao montante do desconto por dentro, supondo-se as mesmas condições de prazo e taxa, certo? Ou seja, esses valores eles podem se equivaler de alguma forma. Como assim? Eles podem se equivaler de alguma forma. Se você fizer uma atualização desses valores aí, porque, veja bem, para uma taxa de 3,5% ao mês, se você deixar a taxa de 3, e um período de desconto de 3 meses, então o desconto por fora, você pode obter isso aqui. Ele é o DR vezes 1 mais IN, então ficaria os 380 vezes 1 mais 0,35 vezes 3. Daí 380 vezes 10 vezes 10 vezes 1,105, que dá os 420. Ou seja, em algum momento, certo? Esses valores podem coincidir. O que significa o seguinte, que dependendo se você aplica no mesmo momento do tempo ao montante, o desconto por dentro, ele pode ter uma equivalência entre os dois, né? Aí, nesse caso aqui, o valor descontado ele ficaria também feito do mesmo jeito, né? Subtraindo o total, né? Os 4 mil menos os 420. Ou se você quiser também pode fazer aquela conta lá, utilizando aquela fórmula, onde você tem aquela divisãozinha aqui, ó. Essa daqui, certo? Tem umas observações importantes em relação a essas taxas, né? Se você tiver aqui, observar o seguinte, que para o devedor desse título, né, a pessoa que está devendo esse título, que é descontado pelo desconto bancário, que seja o comercial ou por fora, ele vai assumir encargos maiores. Quando ele fala em encargos maiores, a pessoa vai pagar mais, ou seja, vai pagar alguma coisa a mais, significando que o desconto é maior, que é aqueles que são declarados pela operação. Então, a taxa de juros efetiva dessa operação, ela não equivale à taxa de desconto utilizada. Por exemplo,
Note que são pagos 420 de juros sobre um valor atual de 3.580, porque foi os 4.000 menos os 420, que dá 3.580. A taxa de juros assume o seguinte percentual efetivo. No caso, ele pega... Qual seria a taxa nesse caso aí? Você olharia qual era o valor do desconto, 420 aqui, sobre o valor total. O valor total é 3.580. Isso aqui é o valor descontado. Então, a taxa daria de 11,73%. Por que é o trimestre? Porque o tempo aí foi de 3 meses antes. Então, quer dizer que num período de 3 meses, a taxa que seria aplicada aí seria de 11,73%. Certo? Se você quiser converter ao mês, então você teria 3,77 ao mês, pela essa mesma taxa equivalente, aí, que a gente chama de equivalente composto. Então, significa que pelo desconto por fora, no desconto por fora, tem que separar a taxa de desconto D, esse Dzinho aqui, e a taxa de juros efetiva I da operação, que é aquela dada. Então, na operação de desconto por fora, há uma taxa implícita efetiva de juros superior à taxa declarada. Isso é uma coisa que a gente vai mencionar em alguns exemplos, que é assim, sempre há uma taxa implícita nessas operações financeiras, que é a questão da gente falar um pouco daquilo que a gente já mencionou anteriormente, que é taxa nominal e taxa efetiva. Quando você contrata uma operação financeira, a taxa nominal é aquela taxa anunciada, e a taxa efetiva é aquela que se aplica na sua operação, que você vê lá no seu extrato, né? Você vai financiar um imóvel, a taxa é de 8%. Mas aí você vai lá quanto é a taxa efetiva, você percebe que ela é de 8,3%, 8,4%, porque entra aí esses encargos financeiros, certo? É por isso que tem essa pequena diferença. Eu vou parar por aqui. Tem uma parte aqui que é de taxas bancárias. Só ver aqui se... Não, deixa eu ver só mais uma coisinha aqui. Já é 9h40. Vou ver se dá tempo de eu começar uma sessão aqui para terminar. Para não ficar muita coisa, mas... talvez dê tempo eu falar só mais um pouquinho disso. Deixa eu falar disso para encerrar, né? Que são despesas bancárias. Você tem que registrar aqui o seguinte, de informação, que nessas operações de desconto nos bancos comerciais, né, elas são geralmente cobradas taxas adicionais. Normalmente aqui a gente faz, por questão de simplicidade, a conta de uma forma mais simples, mais enxuta, né? A gente não empurra nessas fórmulas, às vezes, essas taxas bancárias ou fórmulas de como o banco realmente faz. Mas é bem próximo, é bem isso daí, certo? Com algumas pequenas variações, dependendo do tipo de juros, do tipo de taxa que ele está escolhendo, qual é o sistema que ele está escolhendo para fazer descontos, coisas assim. Mas, no geral, é isso mesmo. Então, essas taxas elas são geralmente pré-fixadas e elas incidem sobre o valor nominal do título. Toda vez que eu falo do valor nominal, é o valor acordado, é aquele valor que vai estar disponível para o resgate, certo? De uma única vez no momento do desconto. Então, ele vai incidir uma taxa no valor nominal do título somente uma vez no momento do desconto. Ou seja, aquele valor que vai ser descontado na data que você vai resgatar, certo? A formulação do desconto por fora, conforme a gente já viu anteriormente, seria uma coisa assim. O desconto por fora seria o N vezes D vezes N. O N sendo o valor nominal. Teve uma vez ali em cima que eu acho que eu acabei escrevendo dessa forma e coloquei um VR sem querer. Desconsidera aqui, acho que foi aqui, ó. É um N, não é um VR, é um N. Certo? Então, vamos fazer aqui uma seguinte observação, certo? Nessa expressão, nós vamos agora incluir o seguinte. Vamos incluir aqui um Tzinho, esse Tzinho pequeno, como sendo uma taxa administrativa, que é cobrada pelos bancos em geral. Aí como é que você faz a conta, incluindo agora uma taxazinha cobrada pelo banco? É simples.
você vai fazer o valor nominal, que é o valor do dinheiro que você tem lá, você calcula vezes a taxa do desconto, vezes o tempo que ele está lá. Só que suponha que você também vai aplicar uma taxazinha bancária. Então você pega o valor N, que é o que você tem, e multiplica por uma taxazinha, um percentual pequeno, que é esse Tzinho aqui, T vezes N. Por se tratar de uma soma, naturalmente você vai colocar o N em evidência. Abre um parêntese, aí aqui vai sobrar D vezes N, mais, e aqui vai sobrar o T, certo? Tá cheio de erros, essa coisa aqui. Tem um mais aqui, ó. Que é essa daqui, ó. Então você colocou o N em evidência e ficou o seguinte. O desconto por fora, nesse caso, se você for incluir a taxa bancária, ele é o N, que multiplica Dzinho vezes N mais T. Lembrando que agora você, nessa expressão, está com duas taxas. D é a taxa de desconto. E o T é a taxa bancária. Que é o que o banco cobra na operação. Perceba que o T está incidindo, ou seja, ele é multiplicado pelo N. Então é o valor nominal. É o valor da aplicação e não o valor do descontado. Certo? Se você quiser utilizar o valor descontado e concluir isso, você faz a mesma conta. O valor descontado, ele é sempre o valor nominal menos o desconto, sempre, independente de ser por fora ou ser ou racional. Só que se o DF é essa expressão que está aqui, você substitui. O DF é N vezes D vezes N mais 1. Aí perceba que agora, mais uma vez, eu tenho um N duas vezes. Posso colocar esse N em evidência, abrir um colchete, fica 1 menos D vezes N mais T. Fecha parênteses e fecha aqui. N vezes 1 menos D vezes N mais T. Então é uma expressão onde vai aparecer duas taxas. Vamos ver esse exemplo. Uma duplicata. Aqui no rodapé tem uma explicação. Ó. O que seria uma duplicata? É um título de crédito que constitui um instrumento de prova do contrato de compra e venda. Ou seja, um contrato de compra e venda, onde uma negociação financeira é feita, aí ele gera um título de crédito, ou seja, como se fosse um documento que dá à pessoa que comprou, né, o crédito daquele financeiro, a pessoa que vendeu, a pessoa que vai receber o dinheiro, aquele documento que comprova o recebimento daquele valor, certo? Então chama isso de uma duplicata. Aí ele diz o seguinte: você tem uma duplicata de valor nominal de 60 mil reais. Ela é descontada num banco 2 meses antes do seu vencimento. Ou seja, a pessoa tinha direito a esses 60 mil, mas daqui a um certo tempo. Mas ela quis pegar 2 meses antes do vencimento. Aí, sendo que tem 2,8% ao mês a taxa de desconto usada na operação. Ou seja, o banco ele cobra 2,8% ao mês a taxa de desconto. Calcular o desconto, ele quer saber quanto é o desconto e o valor descontado. Só que tem um detalhe, ele diz que o banco também cobra uma taxa de 1,5% sobre o valor nominal do título, ou seja, sobre esse valor aqui de 60 mil, que é o descontado integralmente no momento da liberação dos recursos como despesa administrativa. Ou seja, além dele receber os 60 mil a menos, ele vai receber a menos, porque ele vai receber 2 meses antes, então ele vai pegar uma taxa de 2,8% ao mês, que é a taxa de desconto, ele ainda vai pagar uma taxa de 1,5% sobre o valor total, que é os 60 mil, no dia que ele vai sacar, certo? Como é que você faz isso? Por partes. Primeiro você calcula o desconto, que é essa taxa de 2,8%. Então, pega aqui o valor nominal, que é os 60 mil, o desconto não é 2,8%, então dividido por 100 dá 0,028, vezes 2, porque são os 2 meses que ele está pegando antes, certo? Mais o Tzinho, que é a taxa que o banco cobra, que é de 1,5%, certo? Que é o mês também, só que você vai dividir por 100, então dá 0,015. Então dá 60 mil vezes esse cálculo aqui, que é de 0,71. Então dá um desconto de 4.260. Significa dizer o quê? Pegando 2 meses antes, ele vai receber 4.260
R$ 1.260 a menos. Então, o valor descontado é fácil. O valor descontado, o VR, é só você pegar os 60 mil e subtrair isso aí, 4.260. Aí só que aqui ele faz uma coisa, ele faz pela fórmula, que não precisaria, porque esse valor aqui, como eu estou falando, é só subtrair esses dois. Subtraiu aqui, você encontra 55.740. 55.740. Se você quiser usar a expressão da fórmula aqui do valor descontado, você pode. O N, que é os 60 mil, vezes 1 menos a taxa de 0,28 vezes 2, que são os 2 meses, e o 0,15%. Faz a conta e dá no mesmo. Então você tem aí o valor descontado. Então você obteve aí uma redução, porque você pegou 2 meses antes. Então é isso. Perceba que deixou caro para essa pessoa o fato de que pegar o dinheiro antecipado tem dois descontos, né? O desconto é da própria operação, que o dinheiro não vale a mesma coisa, porque daqui a 2 meses ele teria pego os 60 mil. Então ele tem aí um valor a menos por conta da operação de desconto e a da taxa dos juros que ele cobra. Então isso aí é uma despesa bancária que pode entrar na fórmula, na expressão. Porque assim, o que eu estava falando agora há pouco, que a gente poderia usar as fórmulas sem estar levando isso em consideração. Ah, não vamos considerar a taxa do banco, eu não sei quanto é, mas aí não seria um caso real. Se você fosse fazer essa operação financeira no banco mesmo, teria essa taxazinha e ela entraria na fórmula. Tá claro? Beleza. Eu vou encerrar aqui, porque para não entrar em taxa implícita, seria que é a continuação, né? Essa nova sessão eu vou entrar amanhã, tá bom? Vou olhar aqui quem tá aqui. Só vocês quatro, o Elisaldo, o Romilson e o Valdinez. E o Carlos Felipe. Acho que faltou só a menina, né? Tem mais um aluno, se não me engano. Acho que são 5 só a turma. Tá claro? Tá sim. Tá sim. Beleza, amanhã a gente continua. Ok. Beleza. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite.